Ah, já está. Pronto. Boa tarde, gente. Vocês estão me escutando aqui do online? Está escutando? Dá para ouvir bem, cara? O pessoal Não dá para ouvir? aqui sim. Ok. Então, meu nome é Patrícia, gente. Eu sou responsável pelo setor de normalização aqui da Biblioteca Central, né? E vamos fazer essa oficina hoje, para clarear a mente de vocês um pouco, tá? Então, deixa eu fechar aqui. Aqui, ó, tá pequeno. Ô, Tiago. Tiago, não tá tela cheia. Agora tá, né? Então, gente, hoje nós... Ó, Tiago, não tem como ficar a tela toda cheia, não? Já tá assim, sem esse negocinho aqui. Não. É esse. Apresentar. Apresentar em tela cheia. Isso. Esse é o mais cheio que fica. Só mais cheio, né? Isso. E depois isso aqui sai, né? Sai. Uhum. Pronto, gente. Então, a gente vai começar, finalmente, né, a normalização de trabalhos acadêmicos, né? Vocês, eu não sei se tem mais gente do primeiro período, de outros períodos, né? Vocês são, qual período de vocês? Sexto, né? Quarto, terceiro, oitavo, já no finalzinho, né? Hoje. Tá certo. Então, gente, Pessoal do lado de certo, né? Pessoal online também está nessa faixa, terceiro, quarto. O ideal, quando... Uhum. Sempre os períodos adiantados. O interessante é quando vocês entram, já ter essa noção, né? Uma apresentação das normas, para quem não conhece, porque isso aqui vocês vão levar por todo o período da graduação, né? Para o TCC de vocês, para a tese, para a dissertação, pós-doc, né? Então, é interessante você estar sempre antenado com essas normas. A que nós usamos aqui, né, a maioria, são as normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Mas, além dessas, nós temos a APA, a Vancouver, essa aqui, MLA, né? E essas outras aqui também. Tudo são normas. Dependendo, se vocês forem fazer um artigo, cada revista apresenta o seu modelo. Qual norma ela vai querer que seu artigo seja apresentado. Tá? Então, essas são as normas que são utilizadas. E a ABNT, ela foi fundada em 1940, né? Que é uma entidade privada sem fins lucrativos. E ela é reconhecida pelo governo brasileiro como o único fórum de normalização. Tá certo?
Então, as principais normas que vocês vão utilizar durante a vida de vocês, durante a vida acadêmica e depois também, né? Que são essas. A de trabalhos acadêmicos, que ela teve uma atualização em dezembro do ano passado, tá? Teve algumas mudanças. Tá? Teve algumas mudanças nela. Aí tem a 10.520, de 2002, que são de citações, que foi atualizada em 2023. A 6023, que é a de referências. A 6024, que é a numeração das sessões. A 6027 do sumário e a 6028, que é o resumo, resenha e recensão. Tá? Essas são as mais utilizadas. Seria interessante vocês sempre estar com elas. Essas normas, aqui eu dou uma paradinha na apresentação e vou mostrar para vocês. No site da biblioteca, a gente tem disponível aqui, ó, esse site de normas técnicas, que é o GEDWeb. Não? Ah, deixa eu compartilhar aqui. Eu paro aqui, né? Eu posso compartilhar tudo? Não, né? Tem que subir um pouquinho. Então, eu já posso vir para cá, né? Está compartilhado? Tá. Pronto. Então, no site da biblioteca, deixa eu ver onde ela está. Está nas partes de normas técnicas. Vocês vêm aqui nas ferramentas. Aqui, deixa eu colocar para vocês saberem o caminho. Não é? Ela aparece aqui, ó, na página principal da biblioteca. Aqui, ó, Target GEDWeb. Tá vendo? Essa página, vocês vão ter acesso a todas as normas da ABNT, né? Vocês vão clicar aqui, ó. Antes, a gente tem aqui, ó, um passo a passo de como se cadastrar. Tá vendo? Pronto. E fazer a pesquisa. Primeiro, vocês vão fazer esse cadastro, né? Vocês vão entrar aqui, ó. Vai aparecer essa página. E aqui, vocês já podem pesquisar a norma que vocês quiserem. Vamos pegar essa aqui, a 14.724, e vem aqui, ó, selecione uma opção. Que a gente tem acesso são das normas brasileiras. Buscar. E ela já está aqui, ó. Aqui você tem mais detalhes. Ele mostra, né? Mostra o número da norma, né? E a atualização dela, quando ela foi atualizada. Tá vendo? Aqui é o histórico dela. As atualizações que ela teve. E sempre vai aparecer a mais recente. No caso, é essa aqui, ó, de dezembro. Vocês veem nela. E ela já aparece aqui. E vocês podem também acessar pelo celular, tá? A tela fica pequenininha, mas dá para acessar também. Outra coisa, vocês podem imprimir ou salvar em PDF, tá? Essas normas, aí aqui... Pode compartilhar com a galera? Não é indicado, né? Isso aqui
Cada um, vocês vão ter acesso com a senha que vocês criarem. Então, o interessante é cada um ter o seu, né? Aí aqui são as normas, tá certo? Além desse mecanismo, nós temos também na página da ABC, aqui, ó, no guia do usuário, se por um acaso ninguém nunca entrou no site da biblioteca, vocês têm o guia do usuário, vocês vão ver aqui. Uhum. Nos destaques, gente, desculpa. Na página principal, vocês veem nos destaques, elaboração e depósito de TCCs. Isso é uma parte importante para vocês, tá? Daí vem o passo a passo e vem os templates que nós temos e o guia. Aqui nos templates, vocês vão ter um modelo do que a gente tem disponível, de artigo, relatório, monografia, dissertação ou tese com artigo e sem artigo. Tem tese, dissertações que durante o curso vocês vão fazer os arquivos e vai juntar tudo na tese ou na dissertação. Então, a gente já tem esse modelo, né? E tem o modelo sem os artigos também. Tá? E você vai clicar e eles vão dar um modelo para vocês. Deixa eu ver aqui. Esse. Aqui. Sim, pode ser pelo assunto ou pelo número. Você coloca resumo. Isso. Ó, Jacira perguntou na parte da pesquisa das normas. Aqui. Está compartilhando essa página? Tá não, né? Se a gente pode pesquisar a norma só pelo assunto. Eu não sei o número da norma. Se eu colocar resumo, ela vai pegar, puxar para vocês também, tá? Resumo, referência, aqui, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Vocês veem, e ela vai recuperar também, né? Aí vocês têm que ter cuidado em ser específico quando for fazer a pesquisa, porque aqui ele deu a primeira opção, que é a 6028, que é o resumo, mas também, ó, vieram outras aqui, ó. Vendo? Puxou várias outras, mas você já sabe qual é a que você quer, né? O resumo.
Aí você já vai vir aqui, o resumo não está aparecendo, né? Já aparece ele também, tá vendo? Está aparecendo por agora. Uhum. Mas aí vai aparecer a que você pesquisou, tá, gente? Isso, né? Então, vou voltar para a apresentação. A música está perguntando, existe algo nesse sentido para a Se você tem algum interesse para acho que assim, específica a gente não fez, não. Ivanovska está perguntando se a gente tem um modelo em relação ao memorial. Nesse primeiro momento, a gente pensou só nesses que eu falei, né, que é a parte de artigo, monografia, modelo de tese e dissertações, né, que foi o modelo da gente, que a gente tinha um modelo antigo que só tinha monografia, e não incluía artigo, nem relatório ESO, né, nem dissertação, nem a tese. Então, a gente pode, sim, como um projeto futuro, fazer do memorial também, tá, gente? Então, essas normas aqui vão acompanhar vocês por toda a vida acadêmica de vocês, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, voltando um pouquinho, que é norma. Você não vai decorar a norma. Você vai trabalhar com ela junto de você, né? Não é todo mundo que gosta. Quem precisa usar ela não gosta, mas é necessário. Então, você vai estar sempre com ela. Isso aqui não é para ser decorado, mas eu vou precisar da norma de resumo, de referência. Então, eu vou lá e pego, tá, gente? Então, qual a diferença entre normalização e normatização? A normatização é a criação da norma, que vocês veem aqui pelo ano de criação delas, o tempo. Ela leva tempo para ser criada e para ter uma atualização também, tá? Então, a normalização já vai ser a aplicação, vai ser o uso da norma, tá? Então, aqui, ó, a 14724, que teve uma atualização agora em dezembro, é a estrutura do trabalho acadêmico de vocês. Então, o que é necessário ter? A parte externa, que é a capa, que é obrigatória, tá? Tem lombada, isso aqui é opcional. Tem a parte interna, que é dividida nos elementos pré-textuais. Eu vou mostrar outra parte mais detalhada, gente. Tem os elementos textuais e os pós-textuais. Né? Aqui, ó. Os pré-textuais, vai a folha de rosto, que é obrigatória. Tem folha de aprovação, obrigatória. O resumo, tanto em língua vernácula quanto estrangeira, que são obrigatórios, tá? E o sumário. A parte de listas de ilustrações não é obrigatória, mas sempre tem, né? A maioria tem. E vemos os textuais, os elementos pré-textuais. Aqui está melhor, né, para ver. Esses aqui são os obrigatórios. Mas eu tenho a dedicatória e os agradecimentos. Não são obrigatórios, tá? Mas é interessante vocês colocarem uma dedicatória, né? É interessante vocês colocarem um agradecimento por todo o trabalho que você teve. Você não fez isso sozinho. Você consultou os professores, algum colega de turma, sua família. Então, é de bom tom colocar os agradecimentos, né? Temos o resumo, como eu já falei, em língua portuguesa, a vernácula e a estrangeira.
Aqui, ó, como os opcionais, as ilustrações, lista de tabelas, abreviaturas e siglas, símbolos, e vem o sumário como obrigatório. Tá? Antes de vocês começarem a elaborar o trabalho de vocês, a primeira parte é vocês configurarem a máquina de vocês, né? Com essas margens. Na parte de cima superior são 3 centímetros e a parte esquerda 3 centímetros. Aqui a inferior 2 e a direita 2 centímetros. Por que essa distância? Né? Eu acho que vocês já sabem, né? A maioria já sabe, né? Tem noção. Isso aqui é quando a gente precisa imprimir, encadernar, tem esse espaço daqui. Vocês estão acompanhando? Eu estou falando rápido, gente? Tá ótimo. Tá bom? Então, aqui a gente já vai pegando cada item das normas, dos modelos, né? Aqui a gente tem a capa, que vem o nome da universidade, autor, título, subtítulo, se tiver, cidade e ano. Né? O subtítulo é opcional, mas se tiver, deve ser precedido por 2 pontos. A cidade e o ano da entrega do trabalho. Né? Temos a folha de rosto, né? Que você vai explicar o seu trabalho. Vem com o seu nome, o título, o subtítulo e o objetivo. Aprovação na disciplina, obtenção de título, e vem também o curso, né, e área de concentração, se houver. Além do nome do seu orientador, co-orientador, se houver também, né, o co-orientador. A cidade e o ano da entrega. E temos a ficha catalográfica. Né? Essa ficha, vocês vão pedir também pelo site, pelo nosso site. Vocês vão colocar as informações nela e já vai automático para vocês. Aqui, ó, o gerador automático, tá vendo? No site da biblioteca, você vai pedir a ficha catalográfica. E temos a folha de aprovação. Novamente, vem com o seu nome, como principal aqui em cima, o título, vem também com a mesma coisa da folha de rosto. Vocês vão colocar a disciplina, o objetivo, o nome dos professores, coordenador, tá? Vai vir aqui a aprovação, a banca examinadora. Tá? Aqui, dedicatória, agradecimentos e epígrafe, que não são obrigatórios. Tá? Eles vão vir sempre centralizados, tá? Todos são centralizados. Como vai aparecer? É um texto curto, a dedicatória, e presta homenagem a alguém, tá? Nosso exemplo aqui, a gente colocou, ó, a avó do autor do trabalho, tá? Mas pode ser um companheiro, companheira, né? E os agradecimentos, as pessoas que contribuíram para a realização do seu trabalho, né? A epígrafe, ó, é uma citação seguida do nome do autor. Normalmente, comumente, não se usa o nome epígrafe. A gente já vai colocar ela é identificada que vem depois dos agradecimentos, vem a epígrafe e vem aqui, ó, tá? Logo depois, já vemos com o item obrigatório, que é o resumo, que deve ter entre 150 e 500 palavras, seguido das palavras-chave ou descritores, tá? O interessante é você não colocar nenhum nem dois, porque fica bem raso. Não, você só tem isso de resumo, né? Como é que você vai recuperar o seu trabalho? Então, o interessante é ficar entre 3 e 5 palavras-chave. Você também não pode encher
de palavra-chave, tá? E elas vêm... Eita, aqui está pequenininho. Mas tem alguma pergunta? Eu tenho. Pode Por fazer. exemplo, a informação RPR 128. Isso. Esse tempo da norma da ABNT, né? Que a gente chama para cada tipo. Tem uma... Isso. Por exemplo, como é seu nome? Germán perguntou se para cada tipo, parte do trabalho tem uma norma. Tem. Tem uma norma para capa, tem uma norma para folha de rosto, para resumo, para sumário, para o texto de forma geral, para as referências, notas de rodapé, citações, cada um. Então, você não tem como decorar isso. por exemplo, agora que acessibilidade na dissertação, independente do PPG, Sim, a apresentação da dissertação, todos os programas são baseados na norma mais recente. isso. A partir, Germán perguntou se a gente elabora o nosso trabalho de acordo com a norma que saiu, né? A atualização das normas. Então, a gente sempre trabalha com a mais recente. Por exemplo, essa de apresentação de trabalhos acadêmicos. Essa é a mais nova atualização da parte da elaboração dos trabalhos. Essa é a mais recente de apresentação dos trabalhos. Ela foi atualizada em dezembro. Então, o que a gente faz? Ela foi atualizada em dezembro. Então, a gente só a gente pede que os alunos vão ter até esse período, pode ser a antiga, tá? Porque se você já está com o seu trabalho pronto, se você está com o seu trabalho todo pronto, você não vai ter esse trabalho de voltar página por página para corrigir uma atualização. Então, normalmente, a gente deixa um período e no próximo período a gente já pede que seja com a mais atualizada, a versão mais nova. Isso. Antes dessa de apresentação de trabalhos acadêmicos, a gente teve essa daqui da... Cadê? Deixa eu pegar aqui, tá, gente? Outra coisa, deixa eu tirar aqui, deixa eu mostrar aqui para o pessoal. As citações. Gente, eu dei uma paradinha, que aqui, ó, não sei se todo mundo pegou do início, a gente não tem como decorar as normas. E eu, como sou um pouquinho antiga, eu ando com minha pastinha com todas as normas. As que são mais usadas. Então, aqui, ó, gente. Então, eu ando com todas essas normas, tá? A mais recente, antes dessa, da apresentação de trabalhos acadêmicos, é essa daqui, ó. Tá? Que é a de citações, que deu muito o que falar, a atualização dela, porque ela era muito antiga. Então, foram vários e vários anos. Não sei se foi mais de 10, 12, por aí. Então, eles atualizaram em julho de 2023. Então, estava terminando o período, né? Então, a gente passou o período, que ficou o pessoal tudo maluco. 520, que é de citação. Então, ficou todo mundo maluco, pensando que ia ter que refazer todas as citações do trabalho. Então, não, gente, a não ser que o professor exija. Aí não é com a gente, tá? Mas aqui na biblioteca, a gente sempre deixa um período para exigir não, desculpa a palavra, gente, não é exigir, porque isso aí é com o professor de vocês. A gente só sugere que a gente deixe o período, 6 meses no caso,
E no próximo a gente já pede que seja com atualização. Oi. Essa atualização. Ixi, mudou as coisinhas, né? Mas o principal foi a parte das citações dentro do... Valéria perguntou o que mudou de concreto nas citações, né? O que a gente mudou, o principal que eu achei foi a citação dentro do texto. Então, você tinha que colocar tudo em caixa alta e o ano, né? Hoje não, hoje você não precisa colocar caixa alta, não é mais caixa alta, né? Essa foi a principal mudança. Qual foi a outra? Isso de mudança da atenção sensorial, a gente vai fazer um post pontuando cada coisa que mudou. A licitação foi mais o quê, meu Deus? Essa foi a principal. Essa, Valéria, foi a principal mudança, tá? Que eu me lembro assim, foi a principal que teve. Agora, essa do apresentação dos trabalhos acadêmicos, tiveram que... 3, 4, 5, 6, 7... umas 8 mudanças, são as principais, e a gente vai fazer um post e colocar na página da biblioteca, tá? E no Instagram também, destacando essas mudanças, tá? Então, vamos lá para o resumo. Vocês entenderam? Essa seria a pergunta para a senhora. Ela falou que claro que o professor é sim, Sim. mas se eu faço... Se você já faz com a atualização, melhor ainda. Entende? Mas aí você vai ter um trabalhão. Isso. Não, Germán, né? Germán está perguntando, o professor pede de um jeito e a gente pede de outro. Qual o motivo principal que a gente colocou esses templates? Qual o motivo principal que a gente colocou esses templates? Eu sou o setor da normalização, é o bloco de uma pessoa, né? Então, qual o objetivo principal desses modelos? Que os cursos, os departamentos sigam uma norma, né? E que, se possível, a nossa que a gente está oferecendo, né? Os modelinhos que a gente oferece, tá? Que esses modelos foram criados de acordo com o que a gente recebia de todos os cursos, os departamentos, e a gente foi tentando adequar ao máximo para todos os cursos, todos os departamentos, tanto da graduação como das pós-graduações, tá? Aí tinha departamentos que não tinha nenhum modelo, então a gente falou, conversou e eles adoraram, porque ainda bem, a gente já tem um modelo para seguir, para passar para os alunos, tá bom? Agora tem coordenações que já tinha seu modelo, e a gente mandou isso para todas as coordenações, né? Esperando que a maioria ou a totalidade sigam esses modelos que a gente está criando. Eu acho que esse comentário, a Valéria fez, ela fez uma outra pergunta que foi: qual a necessidade dessa mudança? Isso, mudança em relação a esses... Ela tinha perguntado sobre a atualização, né? Sobre as atualizações. Depois ela perguntou sobre a necessidade das mudanças. Valéria perguntou a necessidade dessas mudanças. É isso que eu estou falando para vocês, para a gente. Hoje em dia, todas as grandes universidades seguem um padrão, né? E por que a Rural, com tantos pesquisadores, com tantos trabalhos ótimos, que são pesquisados até fora do país, por que a gente não tem essa norma, esse modelo,
para apresentar tanto para a nossa comunidade como a comunidade externa. Então, a gente ficou com essa inquietação, né? Vamos criar o nosso modelo e vamos propor para as coordenações, para os professores, e a maioria aceitou muito bem, né, essa parte, porque a gente fica junto das grandes universidades, né, que já seguem esse padrão, né? E a gente está acompanhando isso, querendo acompanhar sempre, né? Então, qual é o que está na apresentação? Esse aqui, resumo, tá? Uhum. Então, vamos para ela. Eu espero ter respondido. Vamos seguindo. Aqui, ó, as palavras-chave que eu estava falando. Entre 3 e 5, tá? Letra minúscula, separadas por ponto e vírgula. Ah, Patrícia, eu não posso colocar letra maiúscula? Não. Isso foi uma das mudanças. A gente coloca tudo em letra minúscula, tá? Os nomes científicos, eles vêm em itálico e evite usar palavras presentes no título principal do trabalho. Tá? Isso é muito importante, gente. E procure adotar termos utilizados em trabalhos correlatos ao seu. Tá? Evite abreviaturas, e exceto aquelas que são essenciais, como o IBGE. Tá? Se for da área de saúde, utilize as palavras-chave do DSS, do MSH. Tá, gente? Por que a gente pede isso? Isso é uma forma de, quando alguém for pesquisar o trabalho de vocês, encontrar o trabalho de vocês. E tem trabalho que a gente já pegou aqui, palavra-chave, saúde. Tá. Como é que eu vou achar teu trabalho? Saúde é uma gama de coisas, né? Qual foi o outro que tinha também? Educação. Tá. Educação e o que mais? Como é que eu vou achar o teu trabalho dentro de educação? Então, vocês têm que achar as palavras-chave que possam recuperar o trabalho de vocês. Né? Isso. Aqui a gente tem um resumo em língua estrangeira. Pode ser língua inglesa, né? Ou francesa, qualquer outra língua, né? Seguindo a formatação da vernácula. E a parte do resumo vem do mesmo jeito. E aqui, gente, no resumo, vocês veem ele centralizado, caixa alta em negrito, palavra-chave também vem em negrito. Tá? Agora, a palavra-chave em si não vem em negrito. Tá? A mesma coisa, o resumo em língua estrangeira. Centralizado, negrito, só o nome palavra-chave vem em negrito e as palavras-chave em si não vem em negrito. Tá? E aqui vem as listas de ilustração. Se você tiver uma ilustração, uma figura, você não precisa fazer essa lista. Tá? Agora, se você tiver 5, 10, 15, aí você tem que fazer essa lista de ilustrações. Aqui no caso, ó, se tiver mais de 3 itens, você já deve fazer essa lista. Aqui, ó. E elas aparecem de acordo com o texto, né? Lista de ilustrações, que são as figuras, os gráficos, os quadros. Tem a lista de tabelas, siglas e abreviaturas, né? Que ela vem com a sigla e a abreviatura, né? E é necessário a criação de uma lista, caso haja mais de 3 itens, nessa parte de siglas e abreviaturas. Tá? Aqui é o modelo, ó.
sei se dá para vocês verem direitinho, né? Se você tiver poucas figuras, gráficos, você pode colocar assim, ó, em uma folha só. Lista de ilustrações, aí nós vemos as figuras, figura 1, página, figura 2, página, dá um espaço, faz os gráficos, dá outro espaço, faz os quadros, tá? Isso se forem poucas, tá? Se forem mais de 3, mais de 5, você separa uma página para cada item desse. Como formatar a ilustração, tá? Como ela vai aparecer dentro do texto de vocês. Aqui vai vir a figura, você vai colocar o nome figura 1. Você não pode simplesmente colocar o título da figura. Você tem que numerar. Figura 1, 2, 15. E logo vem em negrito, figura 1, dá um espaço, travessão, e vem o título da figura. Aqui a gente colocou fotografia do acervo, tá? E logo abaixo vem a fonte, né? A fonte em negrito. E se forem vocês que tiraram a fotografia, autor e o ano. Se vocês pegaram de alguém, vai vir o sobrenome do autor e o ano. Tá? Na parte dos quadros. Aqui a gente colocou como exemplo as normas, né? Então, o quadro é o mesmo princípio. Vem em negrito, quadro 1, espaço, tracinho, o título, normas para elaboração de artigo. Então, aqui, ó, você colocou o autor, o título e a data. E logo abaixo vem a fonte. Ah, gente, normalmente, o título, né? O quadro 1, ou tabela, figura 1, tabela 1, ele vem centralizado, tá? E aqui também, na parte da fonte. Ele vem centralizado, tá? E aqui, ó, não foi o autor. Isso aqui foi a ABNT que fez. Então, vem aqui, ó, a ABNT como autor, a norma 6022, e entre parênteses, vem o ano e a página de onde eu tirei. Você tem que especificar. A tabela, a mesma coisa. Tá vendo? Tem o título da tabela e tem a fonte aqui embaixo, né? Deixa eu ver. Qual a diferença entre quadros e tabelas? Os quadros são fechados, né? Possuem linhas, colunas e são todos fechados. Muita gente tem dúvida, né? Entre quadro, tabela, o que é quadro, o que é tabela. Quadro é isso aqui, ó. Ele vem todo fechadinho, tá? E a tabela, ela vem aberta, tá? Estão acompanhando, gente? Se a tabela for muito grande, passar de uma folha, o que é que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, no cantinho, que ela continua. Você coloca continuação e segue com a tabela. Aqui, ó, lista de tabelas. São enumeradas de acordo com a ordem que aparece no texto. Isso aqui é de forma geral, gente. Então, para ilustração, para quadro, para figura, você vai colocar de acordo com a ordem que ela aparece no texto de vocês. Lista de abreviaturas. Primeiro, vocês vão colocar as abreviaturas, né? E o significado delas. A lista de símbolos, se tiver símbolos. E a gente vem para o sumário, né? Que é obrigatório, que a gente usa a NBR 6027 para a elaboração do sumário.
tá? E a formatação de títulos e seções do sumário deve ser idêntica ao que consta no corpo do documento. E o sumário deve incluir apenas as partes de publicação depois dele, que o sucedem. Se eu tenho lista, os agradecimentos, epígrafe, isso não aparece no sumário, tá? Que não são... o que aparece são depois do sumário, que normalmente é o texto em si. Aqui, ó. Que eles são divididos por seções e outras partes, né? As referências, apêndices e anexos não recebem numeração. Por que eles não recebem numeração? Vocês terminaram o texto de vocês, considerações finais, então, vem depois, vocês não colocam numeração, que é a parte de referência, apêndice e anexo, se tiver. Tá? Eles não são numerados. Ah, Patrícia, a introdução é o capítulo 1. Não é capítulo, tá, gente? É seção. Não chamem de capítulo. Né? A gente chama seção 1, seção 2, seção 3 e vai por aí. E temos as referências. Né? Enumeração das divisões, seções e outras partes do documento. Não recebem numeração. E aqui a gente mostra como é a numeração. Tá? Cada tipo de seção deve possuir uma formatação diferente do título, né, para os títulos. Recomendamos esse modelo que a gente está mostrando para as seções. Então, temos a seção primária, né, que aqui, ó, a gente colocou o 1, o título em negrito e maiúsculo. E a secundária é 1.1, vem o título sem negrito e continua maiúsculo. A terciária, a gente já pede o negrito e só as iniciais em maiúsculo. Se tiver uma quaternária, a gente tira o negrito e deixa só as iniciais maiúsculas. Tá? Para facilitar a vida, a gente tem o sumário automático. Tá vendo? Que nas guias do estilo Word, você pode personalizar os títulos de acordo com os padrões que você criar. Tá? Então, você vai definir. Aqui, ó, você vai digitar o nome da seção, selecionar o texto e aplicar o modelo que você escolheu. Então, aqui, ó, um sumário automático, ele vem explicando tudinho. Isso aqui, gente, a gente vai encaminhar para vocês, tá? Para vocês terem um modelo também, né? Aqui, ó, vem explicando. Na nossa página, a gente tem esse tutorial, o passo a passo de como fazer esse sumário automático. Tá vendo aqui? E como ele vai aparecer. Aqui, ó. Os elementos textuais, introdução, seção de desenvolvimento, conclusão ou conclusões. Se você não tiver só uma, então vai apresentar o trabalho, a introdução, onde se informa os motivos que levaram à pesquisa, problema, objetivo e justificativa. O desenvolvimento, você vai falar do seu trabalho. Nas seções, subseções, né, vai ser mais pormenorizado o assunto, tá? Vai ter os resultados, as discussões que tiverem, né? E tem a conclusão, com a parte final do texto de vocês, que vão apresentar as considerações finais, e é uma recapitulação sintética do trabalho de vocês, dos resultados que vocês conseguiram obter. Que pode ter, né? Pode incluir as recomendações, sugestões para trabalhos futuros. Tá?
E os pós-textuais, que são as referências, são obrigatórias. Uma parte, vou fazer uma pausazinha, nessa parte das referências, gente. Vocês estão pesquisando o trabalho de vocês, vocês estão na parte do elaboração do trabalho. Estão pesquisando autores, artigos. A primeira coisa que vocês têm que fazer é guardar a informação. Ah, vou pegar só o endereço da página. Não faça isso, né? Procure o autor, o título, o ano, porque isso é muito importante na parte das referências. Você vai precisar autor, título, ano, se for uma página de internet, o endereço, o dia e o ano que vocês fizeram isso, tá? É obrigatório. Vocês têm que mostrar. De onde você tirou isso? Como é que você vai provar? Tá? Então, é muito importante essa parte. Tá? Então, as referências, a gente vai usar 6023, né, que vai mostrar como elaborar a lista de referências. E outra coisa, vocês não devem colocar o que vocês não pesquisaram, não foi citado no texto. Vocês só devem colocar na lista de referências o que você citou. O que você leu, é uma ideia, mas não usou no texto, você não pode colocar na lista de referências. Tá? É muito importante. Caso... Se citar, tem que estar na referência. Isso, se citar, tem que estar na referência. Caso haja conveniência de referenciar material bibliográfico não citado, você deve fazer uma lista. Depois da lista de referências, é uma outra lista. Você faz uma outra lista sobre o título Bibliografia Recomendada. Tá? E aí o professor, aquele que pega no pé nessa parte de referência, ele viu, deixa eu ver essa referência aqui. Vamos colocar Silva 79. Silva 79, onde é que ele está no texto? Ele não está no texto. Então, esse meu aluno está enchendo linguiça com uma referência que não existe, né? Então, não vamos fazer isso, gente. Às vezes você refaz... Pior, ele colocar uma referência que não existe a citação ou citar sem colocar na referência. Ixi, Maria, vocês estão preparados com zero? Então, outra coisa, vocês citaram no texto e esqueceram de colocar na referência. E aí? Né? Olha a dor de cabeça. Então, a primeira coisa que vocês estão fazendo, o trabalho de vocês é pesquisa a referência, separa bloco de notas, o caderninho, o que seja, e vai salvando todas as informações. Mesmo que você não sabe se vai ser útil. Porque aí, se for uma página da internet, você coloca essa página da internet, presta atenção se vai para o documento que você quer, tá? Porque também você vai fazer a lista de referência automática. Você tem que procurar, você vai ver se está tudo certo com essa referência. Porque nem sempre ela vem certinha. Tá? O gerenciador, né? O gerenciador das referências, se vocês forem usar ele. Alguém aqui já usou? Já usaram esse gerenciador? Isso. Porque às vezes... Pode falar. Isso. Né? O gerador de referência é muito bom. O pessoal do online já usou algum gerenciador de referência? Tiago? Pronto, a gente vai explicar isso também. O gerenciador é ótimo para quem não tem habilidade, não quer, não gosta,
fazer referência, só tem os doidos que gostam, né? Eu não gosto não, viu, gente? Então, vocês têm que prestar atenção que nem sempre eles atualizam de acordo com a norma, de acordo com o tempo que elas são atualizadas. Às vezes eles demoram para atualizar, tá? E vem diferente. Sim, pelo amor de Deus. Aqui, eu sei fazer normalização, viu, gente? A apresentação não é comigo, não. A parte da apresentação aqui, a gente acabou. Deixa eu abrir a outra apresentação. Onde é que ela está? Acho que está na página do E-mail? Canva. No Aqui Canva? no Canva. Eu acho que está em apresentações. Até aqui vocês têm alguma dúvida, gente? Deixa eu achar no meu e-mail. Eles vão usar a apresentação. Uhum. É. Deixa eu ver. Cadê a parte da apresentação? É aqui, né? Isso, a apresentação do amarelinho. Isso aqui. Onde a gente terminou em referências. Deixa eu botar em referências. Né? Isso. A gente vai com outro modelo agora, gente. Apresentação de slide. É, porque tá pequeno. E aqui vai ficar pequenininho, gente. Como é que eu aumento aqui? Acho que não aumenta mais que isso, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aumentou. Não aumentou, não. Não, acho que não dá mais. Não. Enfim. Acho que pode passar. Pronto. Aí a gente aqui tem um modelo. Eita, aqui vai ficar um pouco ruimzinho para vocês verem. Dentro dos elementos pós-textuais são as referências, né? O glossário, que é opcional, mas a gente não usa, né? Aqui vem o modelo como ele aparece, né? Os apêndices e os anexos. O que vem primeiro, apêndice ou anexo? Primeiro vem o apêndice, depois o anexo. O apêndice, o que é o apêndice? É o que o autor criou, o que você criou. Tudo que você cria, que você faz, joga dentro do apêndice. Se você pegou... você não fez apresentação... Não, isso aí é da apêndice. Se você pegou o questionário de alguém, né? Qualquer anexo, um mapa, uma figura, informações, é o que você não fez, joga para o anexo. Né? Aqui tem um exemplo de como ele vai aparecer, ó. Sempre em letras maiúsculas, acompanhadas do título. E o que é que você vai
vai fazer no anexo e nos apêndices. Você vai, se tiver mais de um, você vai seguir com letras, tá? Anexo A, B, C e sucessivamente. A mesma coisa dos apêndices. Tudo em caixa alta, tá? Dá o espaço, travessão e o título do seu anexo. Aqui, ó. Curva de calibração, anexo A. Você vem, dá o exemplo. A paginação. Terminou o seu trabalho, como fica a paginação? Né? São dos elementos textuais, começa da introdução. O que vem antes, você não coloca número de página, tá? Mas você conta. Você vai contar, mas não vai aparecer o número da página. Né? Vamos ver as regras. Aqui, ó. E não coloca, não é numerado a capa, mas a folha de rosto já vem enumerada. A ficha catalográfica não é enumerada, que normalmente ela vem atrás da folha de rosto, né? A dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumos, as listas, sumário, a parte textual, referências e apêndices e anexos, tá? Aqui como aparece a numeração. Tá? Aqui a gente conta, ó, folha de rosto, dedicatória, agradecimentos, e vem aqui, ó, textuais. Começou a introdução, a gente começa a contar. Que aparece a página, tá? O sumário conta, mas não aparece. Isso, sumário também conta, não aparece. Essa aparece a parte dos textuais. Isso, exatamente. E vamos para a parte boa. Citações. Né? Aqui, ó. 19 de julho de 23, que foi a atualização mais recente. Né? Você deve usar... Como? Já está indo aqui, onde? Aumentou? Tá. Você vai andar junto com as citações, essa aqui, ó, 6023, que é a de referências. E vão ser as queridinhas de vocês. E tem um sistema de chamada, ó. Você deve usar um tipo. Se o teu trabalho, o mais utilizado é esse aqui, ó, que é o sistema autor-data. Aqui, ó, um Silva aqui, ó, e o 23. E tem esse sistema numérico aqui. Em vez de você colocar o autor e o ano, você vai colocar números. Esses números de acordo com o que você vai usar. Não precisa ser ordem alfabética se você utilizar esse sistema numérico. Um código, né? Então, se você utiliza o sistema autor-data, na lista de referências, você vai seguir uma ordem alfabética, tá? Se for o sistema numérico, nem sempre está na ordem alfabética. Aqui, ó, o sistema numérico, numeração consecutiva, algarismo arábico. Né? Corresponde à lista de referência ao final do documento ou de cada capítulo ou parte. Caso, se a fonte for repetida, você apresenta usando a mesma numeração. Aqui, ó. Aqui é o texto, tá? E aqui, ó, no cantinho tem o autor, que é a primeira referência, número 1. Tá? E na lista de referências, aqui ele, ó, quem é o número 1? Hawkins. Tá? Aí aqui você vai colocar toda a informação dele. Autor, o nome, o título do trabalho, né? De onde ele veio, aqui, ó. A edição dele, o ano, a página, título original, tá?
E o sistema numérico, como é que ele aparece? Pode ser exponencial ou entre parênteses. Aqui tem um modelo, ó. Exponencial ou entre parênteses. Qual é o porém aqui? Se você tiver uma nota de rodapé, você não vai poder usar esse modelo aqui. Vai se transformar no samba do crioulo doido aqui, ó. Tá? Então, se você tem uma nota de rodapé que se quer, isso aqui você já não vai usar como referência. Você vai ter que usar autor e ano. Qual que você aconselha? O melhor e mais fácil até para vocês é vocês utilizarem esse daqui, ó, autor e ano. Tá? Vocês ficam com tanta coisa na cabeça na parte de entregar o trabalho, vai se preocupar com mais essa dor de cabeça. Aqui, ó, no texto, como vai aparecer. São outros exemplos, tá vendo? Tem a citação, né? E de onde ela veio, 5 e 7. A referência dos autores 5 e 7. Tem aqui um Carvalho e um Banco Central do Brasil. Tá? Vocês têm alguma dúvida, gente? Fazer alguma pergunta? Sobre isso aqui, tá claro, né? Não sei. Aí no online. Tranquilo, né? E tem o sistema Autodata, né? Autodata, página, né? Então, é a transcrição da parte da obra consultada, a citação direta. Né? É obrigatório especificar no texto o ano e as páginas, tá, gente? Então, ó, tem uma citação, você vai usar, então, olha a página, olha o ano, o autor. A citação direta, vocês podem usar a expressão segundo, de acordo, para, fulano, ou mesmo verbos como forma de citar o documento, né? E a gente pode pegar, eu não quero o texto todo, eu quero uma parte. Então, a gente pode suprimir partes da citação usando aqui, ó, colchetes com os 3 pontinhos. E você coloca o comentário. E, além disso, você coloca com ênfases e destaques, que são os grifos sublinhado, negrito ou itálico. O que você quer chamar mais atenção no texto. Ainda das citações, ó, para citar documentos jurídicos, tem a localização, né, após da data, separados também por vírgula, ó. Localização, Brasil, vírgula, o ano, vírgula, capítulo, vírgula, artigo, inciso. Tudo separado por vírgula. Tá? Citações diretas com mais de 3 linhas. Ó, uma parte da norma que diz que as citações com mais de 3 linhas, você não precisa mais fazer esse recuo, tá? Na atualização da citação. Mas, se você tem uma citação com mais de 3 linhas, é interessante você fazer esse recuo, que é de 4 centímetros, e você diminui a letra. Né? Normalmente, a gente usa o tamanho 11 para a citação com mais de 3 linhas, e aqui, ó, vem o autor, que não precisa mais ser em caixa alta, o ano e a página. Então, gente, não é obrigatório ter esse recurso, esse recuo, não é mais obrigatório. Mas é interessante que vocês continuem fazendo com esse recuo, até para identificar essa citação. Fica mais fácil quando você for visualizar. E além de destacar essa citação. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, eu peguei um texto da citação. Comecei com colchetes, os 3 pontinhos, e coloquei a diferença aqui dessa citação. Aqui ele começou a citação, no final veio o autor, título e página. Nesse modelo,
ele já começou aqui, ó, com o autor dentro do texto, né? Signorine, aí vem aqui, ano e página, e fez a citação aqui com recuo. Tá? Agora, as citações indiretas. É um texto baseado na obra, né? E é obrigatório especificar o autor e o ano. Você não precisa especificar a página, né? Você coloca se quiser, mas é interessante colocar para não ser acusado de plágio, né? Ninguém quer ser acusado de plágio, então a gente bota o autor e o ano, né? Aqui, ó. Quando pertencer a vários autores, devem ser seguidos, colocados em ordem alfabética e separada por ponto e vírgula. Tá? Então, eu tenho Almeida, vírgula, 96, ponto e vírgula, Menezes, 2000. Tá? Aqui a gente mostra, dentro do texto, as citações indiretas, no sistema numérico. Tem o texto, em vez de vir com o autor e o ano, ó, vem com a numeração. Nas notas de rodapé, vem aqui explicando de onde veio a minha citação. Citação de citação. Não é? Você fez uma citação de citação. A gente usa o APUD. O interessante é você não ter que fazer uma citação de citação. Mas eu tenho uma citação de 1950, aí de Silva de novo, 1950. Eu não acho esse documento, não existe mais esse documento. Mas Pereira, em 89, citou Silva. Eu não tenho o texto original. Procurei, não achei. Então, eu vou citar o Silva, de 50, APUD Pereira, 89, 90, o que for, tá? Aqui a referência de Silva, 94, tá vendo? Você vai colocar essa expressãozinha aqui, ó. O primeiro autor, que é a fonte principal, Ponce aqui, 82, APUD Silva, que é o que citou Ponce, tá? Aqui, ó. Isso aqui são outras expressões latinas, tá, gente? Mas o interessante é vocês não terem que usar citação de citação ou outras expressões. E existem as citações informais. O que seria isso? Né? Que são fontes informais. Alguma coisa que não foi publicado ainda é uma citação informal, como as palestras, discursos, entrevistas, documentos que não estão prontos ainda, estão sendo elaborados, né? Indicamos diretamente no texto e referenciamos nem nota. Aqui, ó, se for uma entrevista, entrevistado 2 considera a biblioteca comunitária como iniciativa popular de informação. Aí aqui, ó, vem a notinha de rodapé e vem explicando. Entrevista de pesquisa na cidade do Recife. Vem um ano, um mês, tá vendo? Vem indicando de onde eu tirei aquela citação. As orientações gerais sobre a citação, né? Quando você tem vários autores, vários trabalhos do mesmo autor, né? Então, com anos diferentes, o que é que você vai fazer? Eita. Figueiredo. Se eu tenho várias citações com a data diferente, eu venho aqui entre parênteses e coloco todas as datas, né? Vários trabalhos do autor no mesmo ano. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão separar por letras minúsculas, né? 75A, B, C, sucessivamente, né?
e autores com o mesmo sobrenome. O que é que eu faço? Eu tenho que colocar alguma coisa diferente. Então, aqui, Carvalho C, eu tenho Carvalho de 85. São diferentes. Então, eu vou colocar a primeira letra do nome. Carvalho C, 85, Carvalho B, 85. E aqui, ó, vem falando também dos materiais consultados e não citados no texto. Aquilo que a gente falou no comecinho, né, que pode ser adicionados na bibliografia suplementar. Tem mais pergunta? Afinal, no Brasil, é muito comum ter, por exemplo, Carvalho da Silva. Isso. Sem referência. Isso, com mais de um sobrenome, né? E com uma preposição, né? Normalmente a gente tira. Isso. Se eu tenho Carvalho da Silva, a gente, diferente da língua espanhola, o nosso sobrenome que aparece é sempre o último. Então, se eu tenho Carvalho da Silva, o último sobrenome é Silva. Na referência, por exemplo, Breno Carvalho da Silva. Na referência vai aparecer o Carvalho, vírgula, P, ponto, espaço, S, ponto. Assim que a gente usa, tá? A gente usa sempre o último, a não ser que o sobrenome tem aquele sobrenome duplo, que ele é separado com hífen. Silva, Silva. Não é, mas ele é separado por um hífen. Aí você não separa. Aquele sobrenome é composto. Então, na referência vai aparecer Silva, Silva, vírgula A. Tá? Nada. Aqui nas notas de rodapé, ó. São notas de referência, notas explicativas, com numeração única e sequencial para cada capítulo ou parte. E vem aqui, ó, no rodapé ou final do documento. Vem aqui o que você pesquisou, tá vendo? Vem Minaio, ID, isso. Uhum. Olha só, atenção aqui, ó. Caso utilize notas, não deve ser adotado o sistema de chamada numérica. Deve ser usado o sistema autodata, o que a gente já explicou, né? Para não bagunçar o trabalho de vocês. Equações e fórmulas, a padronização. Tem alguém de exatas? Tem alguém de exatas? Parte de exatas, que é legal isso aqui. Né? Como é colocada essa parte das fórmulas, né? Elas aparecem com os algarismos arábicos aqui à direita, entre parênteses. Cada um, você vai seguir a numeração, né? Vai seguir a sequência das fórmulas, tem a fórmula, a numeração dela, né? Aqui, ó. Que ela pode ser narrativa e não narrativa. Narrativa, você vai colocar equação, fórmula 1, fórmula 2. Não narrativa, você vai colocar aqui, ó, você vai falar e vai colocar entre parênteses, equação 2. Referências, os tipos e as localizações. Como é que a gente faz? Listagem com identificação completa dos documentos citados, né? Alinhamento à esquerda, espaçamento simples, que é um, e pode aparecer na lista ao final do documento, no final dos capítulos ou como notas de rodapé, tá? As referências podem ser organizadas em ordem alfabética, que é o sistema autodata, ou a ordem que aparece no texto, mas essa é o sistema numérico. O indicado mais utilizado é a ordem alfabética. Isso quer dizer que você não possa usar o sistema numérico, tá, gente?
aqui as referências à autoria, como elas vão aparecer. Aqui é o autor, que é o último sobrenome, o prenome, né? Maíra, né? Aí aqui vem a edição do trabalho, vem o local, editora, ano, página, tá? Esse autor pode ser abreviado ou não, tá? Você pode colocar por extenso o nome da pessoa ou só a primeira letra. Mas uma coisa interessante, se você começou colocando só o primeiro nome, só a primeira letra do autor, você deve seguir até o final das suas referências. Você não pode, esse aqui, Veiga, Roberto, eu vou deixar só a primeira letra do nome. Eu venho em Ribeiro, Maíra, eu gosto de Maíra, eu quero que apareça o nome dela. Vou colocar Ribeiro Maíra. Não pode, você tem que seguir a padronização. Ou você coloca todo o nome por extenso, ou vem aqui só a primeira letra do nome. Você tem, a gente seguir o padrão, a gente está fazendo na oficina de normalização. Né? A autoria, ó, com 4 ou mais autores. Hoje, na norma, a gente coloca todos. Se tiver 10 autores, você coloca os 10 autores. É interessante, porque meu nome vai aparecer primeiro, o da minha colega, que é o último de 20, não vai aparecer. Eu não quero que apareça, aí tem que colocar. Né? Indica-se todos, mas dependendo da quantidade, né? Aqui, ó, 4 ou mais. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Ou o primeiro autor, você não quer escrever 20 nomes para um trabalho só. Aí você vai colocar o nome do primeiro que aparece, tá? E essa expressãozinha aqui, ó, et al. Aqui não está em itálico, né? Não está em itálico aqui. É itálico. E tem os sobrenomes de parentescos, que tem muito, né? Júnior, filho, neto, sobrinho. E vem aqui, ó, Venturini Filho. É o único momento que aparece os dois. Ó, se tiver o parentesco, filho, neto, sobrinho, sobrinha, neta, vai aparecer aqui no sobrenome. Aqui, ó, a referência em espanhol, né? Vai aparecer aqui, ó. A entrada inclui o penúltimo sobrenome. Tá vendo? Vem os 2 sobrenomes. Em inglês, o sobrenome de parentesco não aparece na entrada. O nosso, em português, aparece aqui, ó. No último sobrenome, vem o filho, ou Júnior, né? Tem que ser em itálico ou Sim, gente. Aqui, Ivanovska perguntou se a expressão tem que ter etial. Tem que estar ou em itálico. Aqui foi um erro. Escapou, gente, na hora que a gente estava elaborando essa apresentação. O etial, na referência, seja aqui na lista de referência ou dentro do texto, vai aparecer em itálico. Isso, que é uma expressão latina, aparece em itálico. E outra coisa, ele vem assim, ó, minúsculo. E aqui, ó, do sobrenome do parentesco em inglês. Diferente do português, ele não vem depois do último sobrenome. Ele vem com o nome da pessoa e no final vem o grau de parentesco aqui, ó. Quando a referência não tem um autor direto,
né? Você tem um conjunto, um organizador, compilador, coordenador, editor. Como é que vai aparecer? Você vai colocar sobrenome, né? E no final vai colocar aqui, ó, org. Se for organizador, coordenador, você vai colocar a abreviatura entre parênteses. E no singular, seja vários autores ou um só, sempre no singular. As entidades coletivas. Oi. Ah. Cadê? Cadê? Pode falar, Ivanushka. Como a pergunta é mais longa, eu resolvi falar mesmo. Veja, às vezes Um momentinho. Peraí que a gente está ajustando o áudio. tá. Pode falar. Às vezes eu utilizo a ficha catalográfica da obra para pegar essas informações quando não estão muito evidentes, mas é comum aparecer, às vezes, muito detalhe na ficha, por exemplo, o tradutor, ilustrador, e a gente precisa colocar isso também no trabalho acadêmico? Não. Se tiver um autor, Se tiver o autor, que é a informação principal, você não precisa colocar. Isso são elementos complementares. Você não é obrigado a colocar. Normalmente, o que a gente faz? A gente coloca só o autor principal, se for o autor principal, ou coordenador. Agora, se tiver tradução ou outra informação que seja complementar, a gente não utiliza. Tá? Ok, obrigada. A gente deixa só as informações necessárias. Tá? Aqui a referência de entidades coletivas, como os órgãos governamentais, né? Vai entrar pela localização do órgão de acordo com a esfera. Exemplo, Federal Brasil. Então, a gente vem aqui, ó, em caixa alta, Brasil, vem o Congresso, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né? E vem também aqui falando que é um relatório, conclusões e recomendações, né? Isso aqui como Brasil, e tem aqui do Estado. São Paulo, se for Estado ou cidade, eu tenho que colocar, né? Constituição do Estado de São Paulo. Ele é o autor, e depois, ó, o autor, título, e vem as informações. Pode falar. Alguém levantou a mão? Então tá. Uhum. Se for entidade independente, como as universidades, associações, vem o nome da universidade, né? O título do trabalho, que seja, o ano e as informações, ó. Local, data e a página. Aqui a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a NBR. Aqui a gente fez a referência da 6023, tá? Que é a de referência. Então, a gente vem aqui, ó, tá? E vem tudo em caixa alta. Se for entidade, tanto as coletivas, como Estado, como as independentes, elas vêm todas em caixa alta, né? Vamos lá nos tipos de referência. Já está terminando, viu, gente? A 6023. Os elementos essenciais da 6023, que são de referências. Eu acho que eu já até falei. O que é o principal? Autor, título, subtítulo, autor, título, local, data de publicação, né? Subtítulo e edição, se tiver... Oi? Ana Paula perguntou se for uma ONG, ONG, segue o mesmo padrão.
Você vai colocar o nome em caixa alta e vai seguir esse padrão com as informações, título, ano, local, edição, local, editora, se tiver, a data de publicação. Aqui, ó, como eu falei, os elementos complementares, que são adicionais ao documento, como ISBN, página, título original, tradução, são complementares. Você coloca se quiser, mas hoje a gente vai direto nas informações principais, que são que a gente quer, né? E aqui, ó, modelos para as monografias, tese e dissertações, né? Aí nós temos o autor em caixa alta, temos o título em negrito e o subtítulo. Aqui, gente, ficou em negrito também, mas o que aparece em negrito é só o título. Até esses 2 pontinhos, a gente não coloca em negrito. O que entra em negrito é só o título. Aí, se tiver subtítulo, você não coloca mais negrito, né? Orientador, tá? Não é obrigatório colocar orientador. Número de folhas de páginas também. Os essenciais são quais? Autor, título e aqui, ó, tudo que tiver de vermelho, né? Pode falar. É uma dúvida de Kátia. Qual a dúvida Ela tá com o dela? microfone? Ela escreveu ou só está com... Ou vai falar? Pode falar, cara. Então, ela vai contar o nosso inquérito, será? Então, quais são os elementos principais que estão em vermelho? O que é que você tem que colocar? Autor, título, data da folha de rosto. Aí aqui vem falando se é uma monografia, se é uma tese, se é uma dissertação. Você vai colocar monografia, entre parênteses, você vai colocar é um trabalho de conclusão de curso, da graduação tal, né? Se for uma monografia, for uma especialização, aí você vai colocar entre parênteses a dissertação, mestrado em matemática, né? A tese, né? Aparece a tese fora, o teor do seu trabalho, se é uma monografia, se é uma tese, uma dissertação, vai aparecer o nome, né? E entre parênteses você vai colocar se é um TCC, se é uma tese, se é uma dissertação. Tem uma pergunta, gente. Ana Paula. Se o conteúdo pesquisado ou estudado por um podcast ou uma entrevista. A gente vai chegar lá também, né? Ana Paula perguntou se o conteúdo da referência for um podcast. Como é que a gente faz? Ela vai entrar na referência como uma gravação, né? Quais são os elementos essenciais de qualquer referência? Autor, título e ano. São as informações essenciais. Se eu não me engano, a gente tem um modelo aqui. Foi, Ana Paula? Você deu um exemplo de entrevista lá atrás. Isso, Ana Paula. O que é que a gente vai fazer? Se for uma entrevista no podcast, a gente vai colocar entrevista, vai falar o nome do entrevistado, entre parênteses. A gente pode colocar que é um podcast, né? Aí, entrevista sobre a oficina de normalização, no ano 2025. Pronto, está feita a referência. Se for pela internet, você vai colocar o endereço da página e a data que você pesquisou, acessou aquela entrevista, o podcast. Se, por exemplo, hoje, 13 de fevereiro de 2025. Ponto. Acabou sua referência. Tá? Aqui, ó, continuando as informações.
Em vermelho estão o que é essencial, que você tem que colocar na sua referência. E em azul tem os complementares, tá vendo? Se for uma referência de livro, a referência do livro como um todo. Você vem aqui com o nome do autor, o título, edição, né? De onde veio essa edição, São Paulo, a editora, o ano e os volumes. Se houver mais de um volume, né? Se eu tiver um capítulo de livro, um artigo de revista, são partes de uma obra. Então, você deve mencionar a obra principal e vai colocar essa expressãozinha aqui, ó, que vai aparecer em itálico e vai colocar a referência da obra principal. Aqui o capítulo do livro. Autor do capítulo, ó, Germán, aqui colocou, ó, Santos FR dos, tá? Mas não precisa. Só colocaria A. FRA. Não, termina no R, no caso. Aqui já faz parte do título, tá? Então, fica Santos FR... É título. Santos FR. Tá vendo? Aí tem um ponto, vem para o título. Essa obra está dentro de outra obra. Aqui ele colocou e o tracinho, que também, isso indica, esse tracinho, vocês sabem o que indica? Alguém sabe, gente? O mesmo autor. Então, para não escrever o mesmo autor, colocou isso aqui. Mas hoje, o que a norma diz? Você tem que colocar, escrever o nome, o autor. Tá? Não faz mais isso. Isso. Ana Paula perguntou se o in e o etial ficam em itálico. Eles ficam em itálico. Tá? Aí aqui, ó, como é o autor principal, vem aqui o título, né? Completinho com todas as informações do título. O título, a edição, local e ano. Tem o capítulo e tem o número das páginas, que é importante, de onde você tirou, tá? Se for um autor do capítulo diferente do livro, que aqui ele fez esse travessãozinho porque era o mesmo autor. Quando é diferente, você tem que colocar. Mas hoje, isso aqui, você nem usa. Você coloca o in, mas repete o nome do autor. Tá? Evento acadêmico, trabalhos publicados em eventos. Se você tem o autor, tem o título do trabalho e vai colocar de onde saiu esse trabalho. Se foi um congresso, né? Aqui, ó, vem o nome do evento e aqui tá certinho, ó, itálico, nome do evento. Aqui, esse N significa o número do evento. Né? Você vai colocar o número do evento, vírgula, o ano, a cidade, né, do evento, aí vem com o título da publicação do evento. A cidade de publicação, aqui, editora, ano. Descrição física e notas. Tá? Mas terminando aqui no ano de... Vocês podem deixar até aqui também, ó, no ano de publicação. Né? Aí aqui vem o autor, o título, no congresso, ó, o IN, Congresso de Nutricionista. Tem um encontro latino-americano. Coloca aqui também. Foi no ano de 65, no Rio de Janeiro. Aqui a descrição foi ANAS, Rio de Janeiro, e a associação quem fez
mas ela só publicou 3 anos depois, ó, em 68. E esse autor está aqui nessas páginas. Se é de um autor, dentro de uma obra, você tem que colocar a página. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui já é um resumo. Tá vendo? Aí você vai diferenciar aqui. Artigos de revistas. Se tiver autor ou autores, o título da revista, que pode ser abreviado ou não, que a gente pede que não seja abreviado, a cidade da publicação. Oi? Se for uma palestra, se estiver ao vivo, não ficou gravado. Eita, aí é complicado. Tem que pedir é autorização. Ana Paula perguntou se for uma entrevista, né? Uma palestra, se for ao vivo. Por um acaso tem alguém gravando, ela vai ter, ou se ela mesma gravar, ela vai ter que pedir autorização. Isso vocês devem ter visto na segurança dos dados, né? Acho que Vida pontuou isso no curso de... Não, foi no curso de fontes de informações na web. Pronto. Ou foi de currículo Lattes. Pronto, Ela vocês falou. não podem colocar informação se vocês não tiverem autorização. Isso. Porque aí vocês podem até perder essa parte do trabalho de vocês, porque não está autorizado. Se o seu trabalho se basear nesse projeto, nesse trabalho de outra pessoa, então vocês vão perder o trabalho, né? Então, tem que ter autorização. Tá? Tem mais alguma dúvida? Ou passou essa, né? Pronto, aqui são os modelos das revistas acadêmicas, como funciona. Artigos de revista, matéria, revistas em geral. Isso aqui, gente, vai ficar disponível para vocês. E, se vocês quiserem, isso aqui vai ser um resumo. E tem também a nossa cartilha, que foi lançada no ano passado, que tem todas essas informações, é tipo um resumo das normas, das normas mais utilizadas e do que é mais utilizado, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver onde é que está. Deixa eu tirar isso aqui. Tem que ir para a apresentação. Não, aqui. Eu mostrei o target, esqueci de mostrar isso aqui para vocês. Aqui dentro, na página principal da biblioteca, aqui, ó, página principal, vocês descem e vai ter nos destaques elaboração e depósito de TCCs. Vocês vão clicar e vai aparecer os templates e esse guia daqui, que a gente elaborou ano passado, tá? Que está disponível para vocês também. Deixa eu colocar ele aqui. Eita, pode mostrar agora. Eita! Pode voltar aqui. Eu posso tentar mostrar para você. Aqui. Eu agora não sei se Que é esse daqui, gente. Tá passando. Apareceu? Que vai ser um resumo, tá? É um guia ilustrado para a normalização dos trabalhos acadêmicos, né? Aqui a gente vai ter os templates, a gente tem o target,
a página do Target, que vocês vão ter as normas, né? E aqui a gente tem o guia ilustrado, que vocês também podem utilizar. Ah, eu não sei qual é a norma, né? A norma de resumo, de referência, mas eu tenho o guia. Mais fácil. Vocês vêm aqui no guia e aqui, ó, no sumário, vocês vão ver tudo aquilo que a gente está falando agora, tá? De forma resumida. Aqui, a gente está na parte de referência, né? Cadê? Cadê as referências? Aqui, ó. Você pode clicar tanto aqui no título ou no capítulo. Aqui, órgãos governamentais. Cadê? Foi? Não foi. Aqui. Aqui, ó. Sobrenomes espanhóis. Tá vendo? Aqui vai vir todas as informações para vocês. Aqui, ó, referência a obra sem autor, autoria desconhecida. Tá vendo? Isso aqui está na página da gente. Guedes. Esse aqui está disponível não, né? Não. Aí ferramentas. Lá no projeto. Aqui, gente. Alguém pediu para mostrar o Guedes, o Target. É esse daqui, ó. Tá? Aqui vem o passo a passo. Na página mesmo, você vai clicar no Target e aqui vem o passo a passo de como se cadastrar. Com o e-mail, a senha, que vocês vão fazer o login e vocês vão enviar. Quando vocês enviam isso daqui, chega um e-mail para normalização. Então, eu vou ver e vou autorizar. A partir do momento que o acesso de vocês é autorizado, vocês já recebem um e-mail informando e vocês vão ter acesso a essas normas, tá? Aqui, ó. Aqui já é explicando como é que você vai usar essa ferramenta, de como pesquisar, tá? Os cursos online, ó. Tá? Então, tá aqui no site da biblioteca. Percam um tempinho, entrem no site da biblioteca e vocês podem olhar todas essas opções que nós oferecemos. Tem o guia do usuário, os serviços, as bases de dados, né? Que a gente tem. Aqui, como a gente estava falando do gerenciador de referências, tem aqui, ó, nas ferramentas que a gente usa, ó, nós usamos não, né? Nós colocamos, vocês podem utilizar. Aqui, ó, gerenciador de referência. Aqui a gente tem um link do Mendeley, né? Tutorial do Mendeley. Dados de pesquisa, ó. Aqui, Mendeley. Né? Então, dê uma olhadinha no site da gente, tem muita coisa interessante que vocês podem utilizar. Tá?
Ana Paula pegou? Foi a Ana Paula, não foi que pediu? Aqui a gente tem artigo de jornal, como vai aparecer. Quais são as informações principais, gente? Seja qualquer referência. Autor, título e ano. Tá? Se for jornal impresso, versão online, aqui, ó, você vai colocar o disponível em a página da internet e o acesso, com a data, mês e o ano. Ah, eu não sei a data, não sei o mês. Por isso que é interessante, quando vocês estiverem pesquisando, pegar todas essas informações. Senão a referência de vocês fica incompleta. Porque às vezes a página sai do ar. Como é que você vai provar que pesquisou aquilo? Tem que ter. Aqui, ó, as entrevistas online, como ela vai aparecer. É o nome do entrevistado, título da entrevista, né? Os entrevistadores, a cidade, editora, gravadora, se tiver, a data da publicação e aqui, ó, o disponível em, que é o endereço eletrônico, acesso em, que dia, mês e ano. Tá? Aqui as publicações nas páginas, e-books e outras, né? A mesma coisa. E a gente tem também o DOI, né? Que chegou para ficar, mas ele não é um elemento essencial. Você pode usar ou não, mas hoje em dia tem alguns pesquisadores, revista, que indicam o DOI. É até como se fosse, o DOI é como se fosse a identificação daquele trabalho. Como a gente tem um documento, o DOI é parecido com aquele documento, né? Aquele objeto digital. Então, ele vai aparecer aqui, ó, na referência. Você terminou a referência, você vai colocar em caixa alta a sigla DOI, 2 pontos e o endereço. Às vezes ele aparece como endereço, às vezes só com a numeração. Tá? E aí vai ficar um link. Na referência, a gente não deixa a referência com link. E ele aparece em azulzinho, quando a gente está fazendo a referência, a gente tira esse link. Ele vai aparecer sem link. Tá? A gente não deixa o link. Então, aqui, ó, vem o DOI, e depois que vem o disponível em e acesso em. Mas isso é muita informação. Você pode deixar o DOI como disponível em. Em vez de você escrever DOI, no disponível em, você coloca o endereço eletrônico do DOI e vem aqui, ó, acesso, o ano, o mês e o ano, tá? Agora, se você quiser colocar toda a informação, você pode também, tá? Depende do tamanho das suas referências, porque às vezes você tem 15, 20 folhas de referências. Então, mais enxuto que você conseguir deixar, melhor. Até para visualização. Cadê? Então, gente, ó, terminamos. Foi isso. Tá? Espero que não tenha sido tão chato para vocês, que tenha tirado dúvidas, né? E a gente terminou por aqui. Mas aqui nós temos, ó, o serviço de normalização, que fica no térreo, quando você vai em direção ao acervo. É a primeira salinha, tá? Nós temos o número e nosso e-mail, tá? E eu que vou falar com vocês. Qualquer dúvida, se vocês tiverem dúvida, eu estou com dúvida na referência do meu trabalho, manda um e-mail, liga, ou vem aqui para a gente conversar, que a gente tira as dúvidas.
Tá bom, gente? Tem alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Só o pessoal agradece. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que não tenham dormido tanto e que tenham aproveitado. Tá bom? E qualquer dúvida, pode entrar em contato. Tá bom, gente? Eu agradeço também pela paciência de vocês, tá? Eu não sou muito de dar oficina, não, tá? Tá bom? É isso, gente. Boa tarde para todos. Até mais. E para a gente fazer uma foto final, vocês, a Patrícia coloca na